aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje trazendo uma tier list aqui no canal. Ah, tava com saudade da tier list? Ela está de volta. A tão amada tier list aqui do canal está de volta depois de muito tempo sem trazer esse tipo de conteúdo. Eu ressuscitei a tier list e essa é uma tier list muito boa. Ela promete gerar muita discussão nos comentários, porque nessa tier list eu irei avaliar o desempenho dos jogadores nessa pós-temporada. Eu separei aqui 41 jogadores, né, atualizando aqui. Separei 41 jogadores e eu irei dar a minha opinião sobre o desempenho de cada um deles. Eu irei elencar, né, o desempenho desses jogadores nas seguintes categorias, nas seguintes prateleiras. A primeira, melhor jogador dos playoffs. Segunda, jogou demais. Terceira, foi bem. Quarta, foi uma surpresa. Quinta, foi uma decepção. E a sexta e última, jogou mal demais, né? Já adianto que muitos de vocês irão discordar de algumas das minhas opiniões e eu quero que vocês fiquem à vontade para discordar nos comentários. Eu só peço que você embase a sua opinião. Não despeje hate à toa. Não, embase a sua opinião. Por que você discorda da minha opinião? Por que você discorda da prateleira que eu coloquei tal jogador? Comente aqui embasando o seu comentário, que aí a gente consegue gerar um debate bacana nos comentários. Então, sem mais enrolação, porque eu sei que você deve estar ansioso para que eu comece logo essa tier list, só vou pedir para que você deixe o seu like e se inscreva no canal, que é super importante, tá bom? Ó, eu vou também considerar performances no play-in, tá bom? Como, por exemplo, o Brandon Ingram tá aqui, o Shai tá aqui também, então eu vou avaliar também os jogadores que disputaram o play-in. Não vou focar somente em quem esteve no playoff, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar já com o Brandon Ingram. Olha, Brandon Ingram, pra mim, ele foi bem, cara. Foi bem contra o Thunder, meteu 30 pontos, se eu não me engano, né? Me fez ficar com o danado na mão, com medo do Thunder perder, né, pro Pelicans. Mas não aconteceu, o Thunder conseguiu ganhar do Pelicans, foi eliminado depois pelo Minnesota, mas conseguiu vencer New Orleans. Mas o Pelicans não perdeu por conta do Brandon Ingram. O Ingram entregou o que era esperado dele. Meteu 30 pontos, jogou bem na defesa. Faltou os outros jogadores do Pelicans aparecerem. O Brandon Ingram não foi o culpado pela derrota. Por conta disso, eu vou botar ele aqui no foi bem. O Bruce Brown foi uma surpresa, né? Apesar da temporada regular do Bruce Brown ter sido muito boa, o playoff dele foi surreal. O que o Bruce Brown jogou contra o Phoenix Suns e principalmente contra o Miami Heat nos últimos jogos contra o Miami, cara, foi brincadeira. O Bruce Brown foi um dos jogadores que mais se valorizou nessa última pós-temporada. O Bruce Brown se valorizou demais, tanto que ele deve receber um baita de um contrato nessa próxima off-season, já que ele deve abrir mão da sua player option, né, com o Denver Nuggets. Então, o Bruce Brown foi uma gratíssima surpresa. O cara meteu, se eu não me engano, 21 pontos no jogo 4 das finais. Meteu 11 no quarto período desse jogo. Pelo amor de Deus, Bruce Brown jogou muito e para mim foi uma grata surpresa, porque eu não esperava que ele jogasse tão bem assim. O Kevin Durant, eu vou te falar uma coisa. Durant foi uma decepção para mim, cara. O Durant foi uma decepção para mim. Ele conseguiu ter algumas grandes performances, conseguiu ter números muito bons, só que eu senti o Durant muito irregular nesse playoff, cara. Contra o Denver Nuggets, ele foi extremamente irregular. Muito irregular. E contra o Clippers, ele sofreu na mão do Westbrook em alguns momentos, hein? Então, para o padrão Kevin Durant,
eu acho que ele foi uma decepção. Eu acho que dá para colocar o Durant como decepção aqui. E olha que eu sou muito fã do Kevin Durant, hein? Apesar dele ter sido traíra com o meu Oklahoma, gosto muito dele, mas para mim ele foi uma decepção. Não porque ele jogou mal, mas porque ele foi muito irregular. Muito irregular. O Devin Booker jogou muita bola. O que me deixa muito triste, né, com a eliminação do Phoenix Suns é que a galera vai se esquecer do quão absurdo o Devin Booker foi nesse playoff. O Devin Booker, depois da primeira rodada do playoff, ele era, na minha opinião, o melhor jogador da pós-temporada. O que o Devin Booker jogou foi loucura, cara. Foi loucura o que esse cara jogou. Tanto no ataque, onde ele teve uma eficiência bizarra nos seus arremessos, como na defesa. O Devin Booker defendeu pra cacete nesse playoff. Ele defendeu pra cacete, jogou muita bola. Mas muita bola. Se eu for montar aqui um top 3, top 5, talvez, de melhores jogadores dessa pós-temporada, o Devin Booker vai estar tranquilamente. Mas tranquilamente. O Chris Paul... Cara, o Chris Paul, eu fico na dúvida se eu coloco ele em decepção ou em jogou mal demais. Cara, eu vou botar em decepção. Chris Paul decepcionou. Né? Ficou fora, né, dos últimos jogos também por conta de lesão. Foi uma decepção o Chris Paul, cara. Quando jogou, não entregou. E eu esperava bastante do Chris Paul. Esperava bastante do Chris Paul e não entregou. O Chris Paul foi uma decepção. DeAndre Ayton jogou mal demais. Não coloco em decepção, porque eu não esperava nada do DeAndre Ayton, para ser muito sincero. Mas jogou mal demais, cara. Jogou mal demais e era o que eu esperava. Sinceramente, era o que eu esperava. Eu não esperava nada de diferente do DeAndre Ayton. Nada de diferente. O Kawhi foi uma decepção, porque lesionou. O Kawhi tinha tudo para fazer uma série fantástica contra o Phoenix. Né? Ele teve 2 jogos muito bons. Só que depois da lesão, infelizmente não voltou. Mas enquanto esteve em quadra, ele jogou demais. Só que não jogou o restante, né, cara? Então eu vou colocar em decepção porque queria ter visto mais do Kawhi. Queria que ele tivesse ficado saudável. O Russell Westbrook foi uma surpresa. Quem dizer que não se surpreendeu com o Russell Westbrook no playoff vai estar mentindo. Todo mundo se surpreendeu. O cara jogou muita bola no playoff. Ele liderou o Clippers nas principais estatísticas nessa pós-temporada. E na defesa, o que esse cidadão defendeu, se tivesse o prêmio de melhor defensor dos playoffs, talvez o Westbrook levasse. Porque o que esse cara defendeu, o Kevin Durant na série contra o Phoenix, foi um espetáculo. O Westbrook foi um espetáculo na defesa. Gostei muito do Russell Westbrook. Foi decisivo em vários momentos. Então, Russell Westbrook, para mim, surpreendeu. O De'Aaron Fox, eu fico entre jogou demais e foi bem. Eu vou ser criterioso no jogou demais. Eu vou colocar o De'Aaron Fox no foi bem. Ele foi muito bem em alguns jogos. No jogo 7, por exemplo, ele não foi bem contra o Warriors. Então, eu vou ser criterioso no jogou demais. Eu vou deixar o Fox aqui no foi bem, tá? O Domantas Sabonis, vou botar ele no foi bem também. Quer saber? Eu vou criar uma outra categoria. Porque eu acho que o Sabonis ele foi abaixo, um pouquinho abaixo do que eu esperava. Tá? Não vou dizer que foi uma decepção, mas ele foi abaixo. Vou botar aqui, foi abaixo. Deixa eu colocar aqui uma corzinha. Um roxo. Não, roxo ficou aqui, ó, um verdinho. Um verdinho mais escuro. Ele foi abaixo. O Domantas Sabonis foi abaixo do que ele poderia. Ele poderia ter jogado mais. Não vou dizer que ele foi mal, não vou dizer que ele foi uma decepção, mas o Sabonis foi um pouquinho abaixo. O Stephen Curry não tem pra onde correr. O cara jogou muita bola. Pô. O Curry jogou muita bola. Mas jogou demais. Né? Antes do Jason Tatum fazer o que fez contra o Philadelphia no jogo 7, o Curry
ele tinha o recorde de maior pontuação de um jogador em um jogo 7 na história dos playoffs da NBA, pô. O que ele fez no jogo 7 contra o Kings foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi em pós-temporada. O Curry jogou demais. E contra o Lakers foi um dos poucos jogadores do Warriors que conseguiu entregar muito. Então, Curry jogou demais, cara. O Curry jogou demais. O Karl Anthony Towns, eu fico entre foi abaixo e jogou mal. Porque sendo sincero, eu não esperava muita coisa do Towns, não. Eu não esperava muita coisa do Towns. Eu vou botar. Deixa eu até dar uma olhada nas estatísticas do Towns contra o Denver. Towns versus Nuggets. Ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui o StatMuse. Deixa eu abrir o StatMuse. Para ver os números do Towns contra o Denver nesse playoff. Ó, 18,2 pontos, 10,2 rebotes e 2 assistências contra o Denver na série. Putz, ele teve jogo de 11 pontos, hein? Jogo de 11 pontos, jogo de 10 pontos. Cara, o Towns eu vou botar ele no jogou mal demais. Eu tentei passar um paninho aqui pra ele, mas eu vou botar ele no jogou mal demais. Towns jogou muito mal. Jogou muito mal o Towns. Muito mal. O Klay Thompson pra mim foi abaixo. Tá? Klay Thompson foi abaixo. Não vou dizer que ele jogou mal, porque ele apareceu em alguns momentos, mas foi abaixo o Klay Thompson. Klay Thompson foi abaixo. Poderia ter jogado muito mais. O Jordan Poole decepcionou, né? O Jordan Poole decepcionou legal. Eu não sei se eu... Será que eu não coloco ele no jogou mal? Será que dá pra colocar ele no jogou mal? O Jordan Poole? Ele jogou muito mal, mas será que ele... O Jordan Poole ele se enquadraria melhor na categoria? Foi uma decepção ou jogou mal demais? Será que... Eu não tinha tanta expectativa assim com o Jordan Poole, pra ser sincero. Eu não tinha tanta expectativa assim. Eu achei que ele ia pelo menos manter o nível da temporada regular. Não foi o que aconteceu. Eu vou botar ele no jogou mal demais. Eu ia colocar ele no decepção, mas eu vou botar ele no jogou mal demais. Eu vou botar ele no jogou mal demais. O Ja Morant, eu vou ter que consultar aqui as stats dele contra o Lakers. Ó, o Ja Morant, eu lembro que ele teve um jogo muito forte, né? Ele meteu 45 pontos, né, no jogo 2, né? O Memphis perdeu esse jogo. Cara, o Ja Morant ele entregou, pô. O Ja Morant, ele entregou. A minha decepção com o Ja Morant é no extra-quadra. Dentro de quadra, ele entregou, pô. Ele entregou contra o Lakers. Poderia ter sido um pouquinho melhor? Poderia, mas mesmo assim, pô, 24,6 pontos de média, 7 assistências, 6,8 rebotes, e meteu um jogo de 45 pontos e 13 assistências, e outro de 31 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Pô, ele jogou bem. Ja Morant jogou bem. Ja Morant jogou bem. Já o nosso Dillon Brooks foi horroroso, né? Dillon Brooks foi horroroso. Dillon Brooks jogou muito mal. Jogou mal demais. Jogou mal demais. Esses dois aqui, DeRozan e Lavine, foi uma decepção, porque o Bulls foi uma decepção em si, então DeRozan e Lavine ficam na decepção. Deixa eu até confirmar aqui os números do DeRozan. Dá pra colocar como decepção. Dá pra colocar os dois como decepção. Tanto o Lavine como o DeRozan. Contra Miami, os dois, né, cara? Os dois não renderam, né, cara? Contra o Miami Heat. Vou pegar aqui os números. Agora, a filha do DeRozan foi monstruosa, hein? O play-in da filha do DeMar DeRozan foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Agora, pra ele em si, não foi muito bem. Tô olhando aqui, ó.
DeRozan teve... Até que teve bons números. Deixa eu ver o Lavine. É que o DeRozan ele foi mal contra o DeRozan ele foi mal contra o Raptors, né? Contra o Raptors ele foi muito mal. O Lavine foi mal contra o Miami. Mas eu acho que no conjunto da obra dá para colocar DeRozan e Lavine como decepções. Dá para colocar os dois como decepções. O Trae Young ele jogou bem, cara. O Trae Young ele jogou bem. Deixa eu pegar o número dele aqui, os números dele aqui, né? Contra o Boston Celtics. Sumiu no último jogo, né? No último jogo ele sumiu contra o Celtics, mas ele meteu 38 pontos, né, cara? Meteu 38 pontos. No jogo 5, ele meteu 38 pontos e 3 assistências. Meteu 35 no jogo 4, 32 no jogo 3. Meteu 30 pontos e 10 assistências no último jogo da série, só que teve 32% de field goal. 5 turnovers. Nossa, teve turnover pra caramba na série o Trae Young, hein? Teve, nossa senhora. Em 3 dos 6 jogos, ele teve mais de 4 turnovers. Mas o Trae Young foi bem, cara. O Trae Young foi bem. Não vou botar no jogou demais, porque eu tô sendo bem criterioso no jogou demais. Mas acho que dá pra colocar o Trae Young no foi bem. Dá pra colocar o Trae Young no foi bem. O Giannis... Cara, o Giannis ele foi bem, pô. A decepção foi o Milwaukee Bucks. Mas o Giannis ele foi bem. Teve lesão, quando voltou da lesão, até conseguiu entregar. O problema foi o restante do time do Bucks. Mas o Giannis eu coloco não foi bem. O Drew Holiday foi abaixo. O Drew Holiday foi engolido pelo Jimmy Butler. Ele apareceu bem no ataque em alguns momentos na série, só que na defesa o Drew Holiday foi engolido pelo Jimmy Butler. Foi engolido. Então o Holiday eu coloco no abaixo. O Donovan Mitchell me decepcionou demais. O jogo 1 contra o Knicks do Donovan Mitchell foi bom. Foi muito bom. Agora, todos os outros, cara, desculpa, Donovan Mitchell me decepcionou demais, cara. Eu esperava muito mais do Donovan Mitchell. Mas muito mais. E já vou puxar o companheiro de equipe dele aqui. Darius Garland também me decepcionou muito nesse playoff. Mas me decepcionou muito o Darius Garland. Como arremessou mal o Darius Garland, hein, cara? Nossa senhora. A duplinha aqui, pra mim, foi decepcionante. O Anthony Edwards jogou bem. Fez a dele ali. Né? Apareceu em alguns momentos contra o Denver. Né? Apareceu contra o Oklahoma também no play-in. Foi bem, Anthony Edwards. Acho que foi uma pós-temporada ok pra ele. O Jalen Brunson jogou demais. O Jalen Brunson jogou muita bola. Jogou muita bola. Agora vem a questão. Ele jogou mais do que o De'Aaron Fox, que eu fiquei nessa dúvida agora. Ó, o Jalen Brunson. Ó, o Jalen Brunson, nesse playoff, em 11 jogos, foram 27,8 pontos, com 32,5% na linha de 3 e ainda teve 5,6 assistências, jogando 40,3 minutos. O De'Aaron Fox, ele teve em 7 jogos, 27,4 pontos, 7,7 assistências, 33%. Caramba, os dois foram meio equivalentes, hein? Só que o Jalen Brunson, ele conseguiu levar o seu time para uma vitória no primeiro round, né? De'Aaron Fox não conseguiu fazer. E o Fox, ele não apareceu no último jogo contra o Warriors, né? Ele foi bem abaixo. Então, dá pra colocar o Jalen Brunson acima do De'Aaron Fox, sim. Dá pra colocar ele acima desses caras. No Jalen Brunson, ele jogou demais. Pra mim, ele jogou demais. O Joel Embiid, é que o jeito que ele e o Harden se despediram foi uma decepção. Mas o Embiid, ele teve bons momentos
no playoff. Mas a última impressão acaba pegando muito. Então, eu vou botar a duplinha aqui, Embiid e Harden. Que o último jogo dos dois contra o Celtics foi muito ruim, cara. Eles foram muito mal. Os dois foram mal demais, cara. O Harden teve ótimos momentos no playoff. Teve ótimos momentos. Ótimos momentos. Mas, nossa, o último jogo dos dois, cara. Nossa, foi ruim, hein? Como foram mal. Quer ver? Deixa eu até pegar aqui o. Deixa eu ver se consigo buscar aqui. Pegar o último jogo do. Ó, o Harden, ele teve um jogo de 42 pontos contra o Celtics, ele jogou muito, foi o jogo 4. Só que, cara, no último jogo, 9 pontos. No jogo 7. No jogo 6, 13 pontos. No jogo 2, 12. Dá pra colocar o Harden como decepção. Ainda mais porque depois desse jogo de 42 pontos, ele criou uma expectativa muito alta, né? Então, a decepção é totalmente atrelada à expectativa. Então dá pra colocar como uma decepção. Cara, o Embiid, ele teve 3 jogos contra o Celtics com mais de 30 pontos, só que o último jogo dele, 15 pontos com 27,8% de field goal, cara. Foi uma das piores performances que eu já vi de um MVP em um jogo decisivo nos playoffs, cara. Ah, velho, eu vou botar o Embiid e o Harden como decepção e me desculpem, torcedores dos Sixers, mas não tem como. Não tem como fugir, foi uma decepção. Foi uma decepção. O Mikal Bridges foi bem. Foi bem. Eu quis colocar o Mikal Bridges aqui só para não ficar sem nenhum jogador do Brooklyn Nets, porque o Brooklyn, né, foi varrido, né, foi varrido na primeira rodada. Mas eu quis botar o Mikal Bridges só para dizer que ele foi bem. Foi bem, apareceu bem em alguns momentos. Muitos torcedores do Nets ficaram, né, chateados com o Mikal Bridges, porque ele não apareceu em alguns momentos na série contra o Sixers. Só que, cara, eu acho que ele entregou. Acho que ele entregou o que era esperado dele. Se quiser, para não, né, não chiarem, eu vou botar no abaixo. Mas, para mim, ele foi ok, cara. Para mim, ele foi ok. Mas eu vou botar aqui no abaixo para dar uma diminuída no hate. O Jason Tatum, aqui a gente tem uma questão. E aqui eu sei que vai ter gente chorando. Porque é o seguinte, ó, vamos lá, vem comigo. O Jason Tatum, nesse playoff, esse playoff, tá? Deixa eu puxar aqui. Ó, nesse playoff, o Jason Tatum teve. É que tá demorando aqui o site. Nesse playoff, o Tatum, em 20 jogos, teve 27,2 pontos, 10,5 rebotes, 45,9% de field goal e 32,3% na linha de 3. Tá? O Tatum teve números fantásticos. Fantásticos nesse playoff. E, chegando aqui contra o Sixers. Primeiro contra o Sixers. Contra o Sixers, ele teve 29 pontos de média, sendo que no jogo 1 meteu 39 pontos, no jogo 5, 36 e no jogo 7 meteu 51. Maior pontuação individual que um jogador teve em um jogo 7 na história dos playoffs. Dizer que o Tatum foi uma decepção, dizer que o Tatum pipocou, para mim, é exagero. Ah, jogou mal no jogo 7 contra o Heat. Pô, no primeiro minuto de jogo ele sofreu uma lesão, pô. No primeiro minuto de jogo. Eu vou dizer, pelo recorde que ele bateu e pelos números que ele teve, principalmente na série contra os Sixers, desculpa, vocês vão chorar. Mas o Tatum jogou demais.
Vocês vão chorar. Vão chorar. Mas o Tatum jogou demais. Gente, ele quebrou o recorde de pontuação de um jogador em um jogo 7 na história dos playoffs. Como é que você coloca um cara desse no decepção, no abaixo, no bem? Ele não foi bem. O cara quebrou um recorde histórico que havia sido quebrado pelo Stephen Curry. Sabe como é difícil você quebrar um recorde do Curry? Desculpa, Tatum jogou demais. O Jason Tatum jogou demais. Já o Jaylen Brown foi uma decepção. E aqui a gente tem um contraste. Tatum jogou demais e o Brown foi uma decepção. O Brown foi uma decepção. Toda vez, isso aqui é interessante, toda vez que eu faço uma tier list, quando eu termino eu fico pensando, pô, o que vai gerar mais discussão nos comentários? Na última que eu fiz, foi eu ter colocado o Trae Young no costuma pipocar antes do playoff começar. Foi o que mais gerou discussão. Nessa eu tô achando que vai gerar muita discussão. O Tatum aqui não jogou demais. Mas eu vou sustentar. Tatum jogou demais. O Jason Tatum jogou demais. Já o Jaylen Brown foi uma decepção. Não tem nem como discutir isso, cara. O Brown, o jogo 7 do Brown contra o Heat foi uma das coisas mais tenebrosas que eu já assisti nos playoffs, cara. O Jaylen Brown, no último jogo contra o Heat, foi loucura o que ele jogou mal. Mas jogou mal demais. Jogou mal demais. LeBron. A minha dúvida com o LeBron é se eu boto ele não jogou demais ou não foi bem. Porque assim, o LeBron, e tirando o último jogo contra o Denver, onde ele foi surreal, que o LeBron fez, ele teve um playoff onde ele foi muito mais um coadjuvante do Anthony Davis do que um real protagonista. O melhor jogador do Lakers no playoff foi o Anthony Davis. O LeBron, para mim, foi o segundo melhor jogador do Lakers no playoff. O top 3 de melhores jogadores do Lakers na pós-temporada, na minha opinião, foi Anthony Davis, LeBron e Austin Reeves. Junto ali com o Rui Hashimura, em alguns momentos. O Anthony Davis, eu vou colocar ele no jogou demais. Principalmente na defesa. Para mim, ele ao lado do Westbrook foram os melhores defensores da pós-temporada. Mas eu ainda coloco o Anthony Davis acima. O Anthony Davis eu vou botar no jogou demais. Podem discutir. Acho que pode até gerar aí um debatezinho. Mas eu vou botar ele no jogou demais. O LeBron, eu não sei se eu coloco ele no jogou demais. Porque a bola de 3 do LeBron foi dura, hein? Foi dura, hein? O LeBron chutou mal. Em alguns momentos chutou bem. Mas no playoff em si, ele chutou mal demais 3 pontos, cara. Chutou mal demais. Mas muito mal mesmo. Então... isso aí vai... Isso aí, os LeBronzetti vão ficar malucos. Mas eu vou botar o LeBron não foi bem. Eu vou colocar o LeBron abaixo desses caras aqui. Pra mim, o LeBron, ele foi bem. O LeBron foi bem. Quer ver? Deixa eu até... Talvez olhando os números mude minha percepção. O LeBron teve 24,5 pontos, 9,9 rebotes, 6,5 assistências no playoff. 49,8% de field goal, só que, 26,4% na linha de 3 não dá. Não dá. O LeBron vai ficar no foi bem. E o Anthony Davis, deixa eu puxar aqui o AD. Às vezes eu coloco os dois na mesma prateleira também. Não, o AD tem que estar acima, pô. O AD tem que estar muito acima. 22,6 pontos, 14,1 rebotes, 1,4 roubos de bola, 3,1 bloqueio, 52% do field goal. Não tem jeito, cara. O AD fica acima e o LeBron fica abaixo. O LeBron fica no foi bem, o AD fica no jogou demais. Pra mim, essa é a hierarquia. Austin Reeves, surpresa. O Austin Reeves foi o terceiro melhor jogador do Lakers na pós-temporada. Foi decisivo em vários jogos nessa pós-temporada. Contra o Warriors, ele foi bem demais contra o Warriors, o Austin Reeves. Vai ficar foi uma surpresa, porque eu não esperava que ele fosse tão bem assim nos playoffs. Muita gente não esperava nem que ele fosse titular nos playoffs, cara. Ele foi titular e jogou demais. Foi uma baita de uma surpresa. O DeAngelo Russell foi uma decepção. Na verdade, nem decepção foi, porque eu não esperava tanto.
Ele jogou mal demais mesmo, né? Jogou mal demais mesmo. Pelo amor de Deus. Como jogou mal o DeAndre Russell. Como jogou mal o DeAndre Russell. Que, tirando ali um jogo contra o Memphis, eu não vou me lembrar qual jogo que foi, não sei se foi o jogo 4, sinceramente eu não me lembro, mas teve um jogo contra o Memphis onde ele foi absurdo. Tirando aquele jogo, ele foi mal em todos os outros. Então o D'Angelo fica não foi mal. E para fechar aqui, né, para passar a régua no Lakers, o Hashimura também fica como surpresa, porque um cara que não empolgou na temporada regular foi simplesmente fantástico na pós-temporada. O Hashimura foi um dos jogadores mais consistentes, essa pós-temporada, cara. A consistência desse moleque foi surreal. Foi realmente surreal. Então, Hashimura fica ali do ladinho do Austin Reeves como surpresa, porque realmente surpreendeu demais. Ah, Luiz, não tem nenhum jogador do Raptors. Realmente, cara, não tem nenhum jogador do Raptors. Só que, cara, é que... Putz, quem que eu ia colocar? Van Vliet? Siakam? Todo respeito ao Toronto Raptors, mas não tinha quem colocar. Sabe? Não tinha quem colocar. Não teve um jogador do Raptors que foi relevante, assim. Não teve nenhum jogador do Raptors que foi muito mal e nenhum que foi muito bem. Então, eu optei por não colocar nenhum do Toronto Raptors. Desculpa, torcida do Raptors. Só que é que pra tier list em si não ia fazer sentido colocar algum jogador do Raptors. Só pra esclarecer isso, que eu sei que alguns podem falar aí nos comentários, nenhum jogador do Raptors, hater do Raptors. Não, é que não teve nenhum jogador do Raptors que foi relevante, assim, no play-in, né? Nikola Jokic jogou demais. E eu já adianto, tá? Foi o melhor jogador dos playoffs, gente. Eu ia tentar fazer um suspense em quem que ia ficar aqui, mas, meu amigo, o Jokic foi o melhor jogador dos playoffs. Foi o melhor jogador dos playoffs. Não tem pra onde correr. Não tem o que discutir, não tem o que questionar. O cara terminou os playoffs sendo o líder em pontos, rebotes e assistências. Isso nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu antes. 600 pontos nos playoffs. Velho, não tem o que questionar. Nikola Jokic foi o melhor jogador dos playoffs e teve um dos melhores, um dos maiores desempenhos individuais da história da pós-temporada da NBA. Não é exagero dizer isso. Nikola Jokic, unânime aqui pra mim, tá? Unânime aqui pra mim. Jamal Murray. Playoff Jamal jogou demais. Não tem... Luiz, você é muito puxa-saco do Jamal Murray. Sou mesmo. É um dos maiores playoff performers da década. Um dos maiores playoff performers da história dos playoffs da NBA. E o cara foi crucial pro título do Denver. Foi crucial. O que esse cidadão maravilhoso jogou contra o Lakers, principalmente, foi loucura, pô. Foi loucura. Jamal Murray jogou demais. Jogou muito. O Shai entregou. Não dá pra culpar o Shai. Ele entregou o que podia tanto contra o Pelicans como contra o Minnesota. Deveu um pouquinho contra o Minnesota? Deveu um pouquinho. Mas contra o Pelicans ele foi bem. Então, fica aqui. E aí, a trinca do Miami Heat. Jimmy Butler jogou demais. Se ele não tivesse sofrido a lesão que ele sofreu, que nitidamente atrapalhou muito ele no decorrer dos playoffs, ele poderia estar brigando aqui com o Jokic. Mas ele caiu muito de rendimento depois da lesão. Então, Butler fica no jogou demais. Durante um momento no playoff, ele era o cara aqui, tá? Ele era o cara aqui. Só que não tem como, né? Vai ficar no jogou demais. Caleb Martin foi uma surpresa. Contra o Celtics, ele foi crucial para o Miami Heat. Nas finais, não apareceu. Não tem como passar pano, ele não apareceu. Ele foi horrível nas finais. Horrível é forte, mas ele foi mal. Ele foi mal ainda mais por conta da expectativa que ele criou depois das finais do Leste contra o Celtics. Mas foi uma surpresa. Vai ganhar um baita de um contrato se ele conseguir manter esse nível nessa próxima temporada. Lembrando que ele não é agente livre, então ele
vai continuar ganhando um salário baixo nessa próxima temporada, mas na próxima off-season, tirando essa, na próxima, aí sim ele vai poder renovar, e aí, se ele mantiver o mesmo nível, vai poder ganhar um contrato maior. E o Bam Adebayo, ó, vamos lá. Nas finais, o Bam Adebayo foi muito bem. Só que vamos pegar o contexto, vamos pegar o playoff inteiro. Eu vou dizer, para mim o Adebayo ficou abaixo. Eu esperava mais do Bam Adebayo. Nas finais, ele foi muito bem, tá? No ataque, na defesa deixou muito a desejar, mas no ataque ele foi muito bem. Só que no playoff em si, eu critiquei muito o Adebayo. Por isso que eu vou botar ele no abaixo. Eu esperava mais do Bam Adebayo no playoff inteiro. Se ele fosse o Bam Adebayo das finais durante todo o playoff, ele ficaria no jogou, não foi bem. Talvez até não jogou demais. Só que ele não foi esse cara. Então eu vou botar o Adebayo no foi abaixo. Bom, assim ficou a nossa tier list. Eu cometi algum crime aqui? Você acha que eu cometi algum crime? Comenta que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos e comentem aqui sugestões de tier lists que vocês querem que eu traga aqui no canal, que eu vou tentar trazer mais tier list, vou tentar trazer com a regularidade um pouquinho maior. Ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo, que é super importante. E é isso, a gente se vê aí no decorrer da semana com mais conteúdo, no decorrer do dia com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima, rapaziada. Tamo junto e que comece o choro aí nos comentários. Tá liberado chorar. Tamo junto, tchau, tchau.